Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Vander Kleber Pereira da Silva. Vamos revisitar sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e conhecer suas atividades como professor universitário. O nosso convidado é graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Pará. É mestre em Processos Comportamentais pela Universidade de Brasília e doutor em Psicologia também pela Universidade de Brasília. Foi professor da Universidade Católica de Brasília. Na UNB, atua na área de transformação digital de serviços públicos, avaliação de qualidade nos serviços públicos, como eu disse, digitalizados, gamificação, saúde mental e felicidade. Publicou 7 artigos em revistas científicas, 7 capítulos de livros e 3 livros. Orientou 7 teses de mestrado e atualmente atua no curso de Engenharia de Software no campus do Gama da Universidade de Brasília. Obrigado, professor Vander Kleber Pereira da Silva, por ter aceitado ao nosso convite. Minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um professor e pesquisador na área de informática. Por favor. Bom, obrigado pelo convite, professor Isaac, e a todos que eventualmente acompanharão essa pequena entrevista. Eu sou o professor Vander, eu nasci no estado do Pará, portanto, na região amazônica, né? E nasci no interior do Pará, numa cidade pequena chamada Bujaru. Não é tão distante da capital, né? Pelo menos para as proporções do estado do Pará, é uma cidade até próxima, fica 80 quilômetros da capital. Mas é uma cidade interior, pequena, que foi onde eu nasci e passei minha infância e juventude. A juventude de uma criança amazônica. Muito contato com a natureza, né? Em frente à minha cidade tem um rio grande, o rio Guamá, 2 quilômetros de largura ali em frente à cidade, muita água, muito verde. Contato com a natureza era algo tradicional ali, né? Corriqueiro. E como a cidade era pequena e assim colonizada por meus avós, antepassados e tudo, eu tinha muitos amigos e parentes, né? Então assim, eu saía para a rua, digamos assim, e eu acho que meus pais não tinham muita preocupação em saber onde eu estava, por onde eu andava, porque é como se fosse um ambiente muito seguro de pessoas conhecidas, né? Então assim, minha infância toda foi nesse ambiente de muita liberdade, né? De movimentação, eu tinha autonomia para ir, vir, voltar. Meus pais não tinham muito essa preocupação de ficar, até porque não tinha como, não, não tinha celular na época, não tinha outros meios, então a gente ia para a aula e da aula ia para algum canto, para o rio, para a floresta mesmo, né? Aquela mais próxima da cidade, então era uma infância de muita liberdade. Também sou filho de uma família relativamente grande, né? São 7 filhos do primeiro casamento do meu pai, né? Então, assim, a gente acaba não tendo aquela atenção mais individualizada dos pais, né? Meus pais sempre foram muito amorosos, carinhosos e tal. Meu pai é descendente de nordestino, então ele tinha uma cultura um pouco mais rígida, né? Mas muito carinhoso, muito atencioso.
mas com tanto filho você não tem como receber ali a atenção individualizada. Então, muitas decisões na minha vida eu tive que tomar sozinho, porque não tinha muito essa abertura de chegar e conversar e, né, compartilhar isso com os pais. Então, minha infância foi marcada por essa situação. E eu lembro que meu pai, ele era já faleceu no passado, né, infelizmente. Ele era servidor público municipal, mas ele, nas horas vagas, era radiotécnico, né, consertava rádio e televisão para ali, para a cidade. E eu entrava na oficina dele e aquilo me dava muita curiosidade de saber como as coisas funcionavam. A televisão, então, era uma coisa mágica, né? Você recebeu um sinal que você não vê e aquilo ser transformado em imagem. Então, na minha cabeça de criança, eu queria abrir a televisão e tentar entender o que tinha dentro, né? E eu fiz isso várias vezes. Eu abria as coisas do meu pai, desmontava, né? E eu vi que ele fazia de conta que ficava chateado, mas no fundo ele gostava. Ele meio que permitia que eu fizesse isso. Eu desmontava e não conseguia montar, obviamente, né? Mas isso me desperta ali naquele primeiro momento uma curiosidade muito grande, para saber como as coisas são, como elas funcionam, né? E eu acho que isso também marcou minha infância. Eu passei a adolescência e juventude na minha cidade, de maneira tranquila, sem nenhum sobressalto, né? E na minha saída da adolescência para a juventude, eu descobri a música, né? Eu comecei a aprender a tocar violão junto com outro amigo meu chamado Haroldo, e a gente foi meio que autodidata, né? Porque hoje em dia, se você quiser fazer um curso completo de música gratuito, você tem na internet, tem no YouTube, né? Naquele momento lá na minha adolescência era muito difícil. Então a gente meio que descobriu como tocar um instrumento, né? A gente teve que fabricar, por exemplo, guitarras elétricas que não haviam na época, né? A gente foi atrás e foi saber como é que faz e montou realmente alguns instrumentos. Então, essa coisa de ser maker, né, de fazer as coisas, de não se conformar com, digamos, as limitações do contexto, marcaram muito a minha juventude. E na juventude eu vim para a Universidade Federal do Pará cursar História. Foi meu primeiro curso, né? Eu fiquei no curso de História durante 2 semestres e meio. Depois eu abandonei o curso de História eu escolhi História porque eu queria me aprofundar muito nesse método do materialismo histórico, né? Como uma referência para o estudo da história e tal. E eu achei que o curso não estava me dando essas ferramentas, eu queria algo mais profundo, eu fui atrás da filosofia e comecei a cursar filosofia. Da filosofia, do aprofundamento nos estudos filosóficos, eu senti a necessidade de mergulhar no ser humano, né? Eu me apaixonei muito pela visão socrática, em especial ali os escritos de Platão sobre o mito da caverna, né? Que está no livro A República, e dali, daquele ponto, eu decidi que eu ia fazer psicologia para tentar mergulhar um pouco mais no ser humano. E foi o que eu fiz. Eu iniciei o curso de psicologia, e na conclusão desse curso de psicologia, eu vim fazer mestrado em Brasília. Eu decidi que eu queria fazer mestrado, eu queria seguir minha vida acadêmica, né? Então, nessa época, eu já sabia muito bem o que que eu queria. E foi assim que eu cheguei em Brasília, para cursar o curso de mestrado aqui na UNB, já com o diploma de psicologia pronto para ingressar no mestrado. Aqui no mestrado, olha que coisa curiosa, no meu primeiro ano aqui em Brasília, primeiro semestre, abri uma seleção simplificada de professor substituto lá no Departamento de Psicologia Educacional, eu acho. E eu fiz a seleção e passei. Então já cheguei e virei professor da UNB, professor substituto, mas professor da UNB. E passei, acho que 2 anos e pouco como professor da UNB enquanto terminava meu mestrado. Quando eu concluí o mestrado, eu engatei logo o doutorado. Os 2 cursos eu fiz sob orientação do professor Antônio Ribeiro. E na entrada do doutorado, a Universidade Católica de Brasília abriu o curso de psicologia. Aí eu apliquei lá como professor, fui chamado
e ajudei a fundar o curso de psicologia da Universidade Católica de Brasília, né? Fiquei responsável ali pelos laboratórios de pequenos animais, laboratório de psicologia experimental. E minha vida seguiu, minha carreira seguiu nessa área da psicologia, na docência, né? Depois eu, em sociedade, abri uma clínica com amigos, virei presidente de uma associação nacional de psicologia comportamental, a maior associação do país. Mas em 2006 eu comecei a fazer essa migração de carreira, né? Então, assim, é daí que começa meu vínculo com a tecnologia, digamos assim. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! muito bom, muito interessante. Professor Wander, tem uma formação sólida na área de psicologia como relator e migrou para a área de engenharia de software. Poderia nos contar como foi essa transição e destacar as principais atividades que são desenvolvidas no campus do Gama da Universidade de Brasília? Muito bem. Então, assim, ó, quando eu entrei na psicologia, eu eu estava muito realizado profissionalmente, né? Rapidamente virei professor substituto da UNB, terminei bem meu mestrado. O doutorado tive mais dificuldade em terminar porque eu já era professor da Universidade Católica, então eu terminei no último prazo, digamos assim, né? Mas, dentro da psicologia, eu alcancei, digamos assim, eu virei referência na região. Depois, quando eu virei presidente da associação, acabei também virando uma referência nacional nessa área. Eu estava muito bem, digamos assim, eu me sentia bem, mas eu comecei a ter algumas decepções com pessoas em específico, né? Com alguns sócios que eu tive, com amigos da associação, com colegas de trabalho, né? Assim, esse contato com essa contradição que é humana, né? Que é de nós seres humanos, né? De que você tem uma pregação teórica muito bonita, muito bem ajustada, mas na sua vida pessoal você esquece aquilo e começa a fazer coisas que não são muito apropriadas, digamos assim, né? Então, essa contradição, ao ver isso em algumas pessoas muito próximas, amigos, eu comecei a ficar um pouco decepcionado. E, coincidentemente, lá na Universidade Católica, eu tinha entrado como professor de um mestrado que existe até hoje, é o mestrado em Gestão de Tecnologia e Gestão do Conhecimento da Universidade Católica de Brasília. Nessa área de gestão do conhecimento, eu entrei para dar uma disciplina chamada aprendizagem organizacional, que é uma área de interface entre administração, psicologia, tecnologia, né? E a partir dessa disciplina, eu comecei a estabelecer relações acadêmico-científicas com grupos de pesquisa e fui me envolvendo com pesquisa nessa área de governança de tecnologia voltada para o setor público. Brasília tem um setor público nessa área de TI muito robusto, né? Então, muito aquecido, digamos assim. O Brasil hoje é uma referência nessa área de transformação digital de governo e naquela época, por volta aí dos anos de 2005, mais ou menos, a gente ajudou a consolidar um pouco, principalmente essa parte de legislação de contratação de serviços de TI. Foi onde eu comecei a entrar nessa área de tecnologia. Então, a área de governança, né? Alinhamento entre negócio, tecnologia, pessoas, né? Foi o que me chamou para essa área de tecnologia. Dentro dessa área de tecnologia, no início, eu comecei a me interessar muito por gestão
de recursos de TI, seja recursos físicos, implantando modelos de gestão de TI. Me especializei no modelo chamado ITIL, né? Que é um modelo basicamente de gestão de serviço de TI. Dentro dessa área, eu comecei a me interessar por recursos humanos de tecnologia, né? Que era um pouco a minha área de origem na psicologia. Desenvolvimento dessas habilidades, né? Hard skills, soft skills dentro dessa área de tecnologia. E quando eu saí da Católica, eu fui para a iniciativa privada. Eu criei algumas empresas, junto com alguns colegas, e a gente se deu muito bem nessa área privada, né? Ganhamos dinheiro com isso, como eu digo para os meus amigos. Eu corri o risco de ficar rico nessa época, né? Porque a empresa foi muito bem. Mas nessa área empresarial, quando a gente começa, a gente é tudo, né? A gente é recurso lá na ponta, é gestor, é gerente de projeto, então eu teria que fazer tudo. O conceito de startup nessa época não estava muito bem consolidado, né? Então a gente não tinha muito modelo. Então a gente fazia tudo. Fechava contrato, escrevia para editais, fazia a prestação do serviço na prática. Então eu e meu sócio, a gente trabalhou muito assim dessa maneira. E nessa coisa de fechar contrato, conversar com pessoas, tentar conseguir projetos para a nossa empresa, novamente eu comecei a me decepcionar com as relações humanas, né? Muita negociação não muito clara, né? Essa coisa de percentuais para um, percentuais para outro. E eu comecei a ficar muito estressado com isso, né? Comecei a entender que não era minha praia isso daí, que isso não ia me levar muito longe. E, novamente, coincidentemente, a UNB, passando por aquele processo de expansão da sua estrutura, né, através do Reúne 2, abriu o campus de tecnologia do Gama. E dentro desse campus tinha um concurso que era a minha cara, nessa área de governança, de soft skills, né? E eu fiz esse concurso e passei, né? E virei professor da UNB no campus do Gama. O campus do Gama é um campus de tecnologia. Ele tem 5 engenharias lá. Eu estou vinculado ao curso de engenharia de software, mas tem engenharia de energia, engenharia automotiva, eletrônica e aeroespacial. Então, é um campus de engenharia, né? E aí eu abandonei essa carreira privada aí de ser empresário, voltei a ser servidor público, não tenho risco de ficar rico aqui como servidor público, mas também não tenho que lidar com pessoas que, do meu ponto de vista, não são muito honestas, né? Você ter reuniões com pessoas, como diria um jornalista aí, que se você botar um copo de leite na frente, o leite azeda, né? Era uma coisa que me fazia muito mal ter essas reuniões, todo engravatado, todo. Eu não consegui manter eu não tinha estômago para lidar com isso. Então foi por isso que eu migrei novamente para a área da docência, né? Do magistério, exercício do magistério. E já, né, em outra área, já na tecnologia, porque eu acumulei conhecimento lá no mestrado, nessa área de governança de tecnologia, recurso de TI, né, recursos humanos em TI, gestão de TI, administração de TI. Então, foi acumulando um conjunto de recursos. Quando eu entrei na iniciativa privada, eu pude colocar em prática, porque a minha empresa era uma empresa cujo o escopo, né, o core dela era modernização de tecnologia nas empresas, né, implantar modelos de modernização nas empresas. Então, tinha a teoria que eu aprendi, a prática que eu obtive, e fiz o concurso e consegui ter sucesso no concurso e passei, virei professor da UNB. Estou muito satisfeito com a minha docência na UNB. A UNB, para mim, sempre representou, no começo da minha vida acadêmica, uma grande oportunidade de expansão pessoal, né? Não só profissional, mas essencialmente pessoal. E hoje no Gama, o que que eu faço? Então, assim, eu entrei por essa porta da governança, da gestão de TI, mas eu fui logo no começo, por necessidade, de preencher lacunas no currículo dos alunos, eu comecei a estudar gamificação e me especializei em gamificação. Gamificação, que é a aplicação de mecânicas, técnicas de jogos em situações que não são jogos, né?
E também por afinidade, já que eu trabalhava com gestão de serviços de TI, eu comecei a trabalhar com serviços digitais, né? A partir de 2014, o nosso país, o Brasil, ele começa um processo de digitalização de governo muito intenso. E nós, da UNB, tínhamos um laboratório chamado iTrack, né? iTrack em português, e esse laboratório ele passou a ser parceiro do antigo Ministério do Planejamento, MIPOG, depois Ministério da Economia e hoje Ministério da Gestão de Inovação e Serviços Públicos, né? Então, a gente tem uma longa trajetória junto aos órgãos de governo do governo federal de auxiliá-los nesse processo de expansão aí da digitalização dos serviços públicos, né? Eu, particularmente, hoje trabalho com design de serviço, né? Que é basicamente a construção, a concepção do serviço nesse contexto de digitalização, de transformação digital, e particularmente com a avaliação desse serviço. Então, os modelos de avaliação que existem hoje no governo, eu tenho orgulho de dizer que eu tive uma grande contribuição nisso, né? Quando você entra num serviço público lá, digital, você tem lá aquele módulo de avaliação, aquele módulo de avaliação lá é um grande, tem lá uma grande contribuição nossa da UNB, através do meu laboratório lá no GAMA. Então, a gente trabalha com isso hoje, com digitalização de serviços públicos e avaliação de serviços públicos. E eu acho que esse ponto responde aí um pouco a sua indagação, né? Muito bom, muito bom. Fiquei assim impressionado com uma frase sua, né? Quando teve atividades no setor privado, né? Disse que eu fiquei com o risco de ficar rico, né? E que para muita gente é o caminho da felicidade. E é exatamente essa indagação que eu gostaria de fazer, professor Wander, porque concebeu e ministrou uma disciplina intitulada Felicidade. Poderia nos dizer os motivos que o inspiraram a criar essa disciplina, a sua importância na formação universitária, os seus objetivos e como reagiram os estudantes que participaram dessa disciplina? Obrigado pela questão, Isaac. É isso mesmo. Lá atrás eu já tinha essa noção de que o foco no ter, né, nessa coisa da riqueza material, e quando eu falei que eu corria o risco de ficar rico, eu estava me referindo a isso, essa riqueza material, né? Porque, por exemplo, a gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a perder a noção das coisas, a gente quer trocar de carro todo ano, por exemplo, né? E você tem um dinheiro lá, você chega na concessionária e fala, eu quero aquele carro, você paga, deixa o seu carro lá e começa a trocar de carro todo ano. Então, é uma sedução muito grande, mas e aí você se perde, você não começa a não pensar no todo, né? Na sustentabilidade, nos relacionamentos, né? Então, lá atrás eu já sabia que isso não era para mim, né? De ter essa relação com o mundo. Não que necessariamente quem ganha dinheiro não possa ser feliz ou que ganhar dinheiro vai significar necessariamente que você vai se tornar uma pessoa pior, arrogante, né? O problema é que a sedução é muito grande, né? Assim, essa coisa de você ter o dinheiro, de você não depender necessariamente de ficar pensando o quanto isso custa, né? E obviamente que se você gasta muito, você tem que fazer coisas para ganhar mais. Essas coisas para ganhar mais também eram um custo para mim, né? Porque você tinha que ter contato com pessoas para ganhar novos contratos e eu já contei um pouco essa história mais para trás. A disciplina de felicidade, ela basicamente surge como um retorno meu a minhas origens de psicologia, né? Porque eu já estava nessa área de tecnologia e na área de tecnologia ela faz parecer que você vai lidar apenas com equipamentos, com máquinas, mas a área de tecnologia ela é permeada, ela é recheada de relações humanas, né? E são as relações humanas que tocam, que são o motor da tecnologia, ao contrário do que as pessoas pensam.
Então, eu percebi que os alunos estavam tristes com isso, né? Com essa dificuldade que o curso tem, né? Lá é um campus só de engenharia. Então, você só fala de engenharia, você só trata de engenharia, laboratório, sala de aula. E diante dessa necessidade e da reivindicação dos pais também, né? Os pais diziam: o que vocês podem fazer pelo meu filho, que ele está ficando doente. Ele foi para aí e está ficando doente. Então, dessa confluência, eu resgatei minha formação de psicólogo e propus essa disciplina de felicidade, que deu muito certo. Os alunos, ela continua, tá? Esse semestre, desde 2018, eu venho ofertando regularmente essa disciplina. Essa disciplina, a turma de hoje da disciplina tem 233 alunos, né? Então, sempre turmas muito grandes, responsabilidade grande, mas um trabalho efetivo, um trabalho reconhecido. Hoje, o nosso trabalho ele passou a ser seguido no Brasil inteiro. Então, nós temos aí, no mínimo, 20 cursos em universidades, em centros universitários, faculdades, que foram inspirados pela nossa disciplina. À época, a disciplina ganhou uma visibilidade muito grande, né? Então, essa é a história da disciplina de felicidade que eu criei na UNB. Muito bom, muito bom. Diria que é um trabalho de pioneiro, né? É, De abordar assuntos que não estão na caixinha, né? Da formação profissional, né? E essa disciplina tem 200, mais de 200 estudantes, certamente eles foram atraídos em busca dos caminhos, da bússola, para terem felicidade. Parabéns por essa iniciativa que teve, alguns anos atrás, uma repercussão muito grande e, e uma, e uma missão de Brasília e da Universidade de Brasília de ser uma cidade laboratório para depois distribuir para o Brasil inteiro, como verdade. pensava nosso fundador, né, Juscelino Kubitschek. Professor Wander, estamos chegando ao final da nossa conversa. Poderia, nesse finalzinho de programa, dar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Claro, agradeço mais uma vez pela oportunidade, o convite, de estar falando um pouco sobre minha vida pessoal, né, que às vezes a gente não tem essa oportunidade, e sobre o meu trabalho acadêmico na UNB. Falando para os jovens com quem eu trabalho todo dia enquanto jovens e conheço muito do que está acontecendo com a nossa juventude atualmente, eu diria o seguinte, que o jovem ele não pode desistir, ele não pode desistir, né? Às vezes a gente passa por dificuldades, por frustrações, por dores, e a gente quebra, a gente para. A gente rejeita esses sentimentos, a sociedade, de modo geral, ela tende a rejeitar os sentimentos ruins. Eu diria, não rejeite os sentimentos ruins, aceite-os, sinta-os, mas não pare, não fique neles. Nunca permaneça neles, nunca permaneça no sentimento de medo, no sentimento de dor, no sentimento de ódio, né? Siga adiante, vá adiante. O futuro é brilhante. Muito bom, muito boa mensagem, professor Wander. Lhe agradeço imensamente por essa conversa importante, instigante, né? E envio um abraço a todos os colegas do Campus do Gama da Universidade de Brasília. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o Mundo que queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!